Como resgatar sua identidade pós-maternidade? Um dos maiores desafios da maternidade é voltar a se reconhecer como um ser individual. A relação entre mãe e filho é tão próxima, e especialmente nos primeiros meses, que nós acabamos nos perdendo. Parece que filho e mãe são as mesmas. Filho e mãe são a mesma coisa, e isso faz com que a gente deixe de se reconhecer como um ser individual, que a gente não se entenda mais, não se reconheça mais fora do papel de mãe. Esse incômodo muitas vezes começa a aparecer quando acaba a nossa licença maternidade e nós temos que retornar ao trabalho. Então, sair da nossa casa, sair daquela situação, colocar outro papel na nossa vida fica muito desconfortável. Sentimos como se não estivéssemos mais cumprindo bem o nosso papel de mães, afinal de contas, nós estamos incluindo outros papéis. E isso faz com que a gente se perca ainda mais, porque há a culpa de estar saindo para trabalhar e nós nos deixamos ainda mais de lado. E aí começa o nosso grande dilema. Quem eu sou? Quem é a Poliana? Quem é a Ana? Quem é a Carla? Quem é a Laís pós-maternidade? Oi, meu nome é Poli e se você gosta de conteúdo sobre rotina leve, bem vida real, aqui é o seu lugar. Então ative as notificações, deixe o like e se inscreva no canal. E hoje nós vamos falar sobre maternidade. É quase um consenso que a maternidade é uma delícia, que não há nenhum papel que seja mais gostoso, mais recompensador que o papel de mãe. Mas também é um consenso, esse sim um consenso, que não há nada mais desafiador na nossa vida que a maternidade. Ser responsável pelo desenvolvimento de um ser é uma tarefa muito importante, uma tarefa que tem um peso muito grande. Segundo, porque nessa história toda, principalmente nesse mundo em que nós vivemos atualmente, em que nós somos multitarefas, em que nós realizamos vários papéis, em que nós exercemos vários papéis, nós nos sentimos muito culpadas por não estarmos dedicando todo o nosso tempo aos nossos filhos. A nossa relação hoje com nós mesmas é muito complexa, porque nós queremos ser cada vez melhores mães, mas também queremos exercer todos os outros papéis muito bem. Nessa equação toda, a gente quer encontrar uma forma de se reencontrar e olhar um pouquinho para a gente, apesar ou com a maternidade. Então, a gente quer ser uma boa mãe, uma excelente profissional, ainda queremos olhar para nós. E todo esse balanceamento de tempo, porque afinal de contas, se você vai realizar várias tarefas, elas precisam de tempo, faz com que você se sinta culpada, que você se sinta desconfortável. E aí, o que você faz com isso? Você vai se afastando de quem você é. Muitas vezes nós ficamos dividindo o nosso tempo entre casa, né, cuidado com o filho e trabalho e nos esquecemos. E aí quando à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando mais independente, vai precisando menos da gente, nós já não sabemos mais quem nós somos. E acontece muitas vezes a gente se olhar no espelho depois de 5, 6 anos ou até mesmo mais e não saber mais quem é aquela pessoa, quem é aquela figura que está ali refletida, que está refletida naquele espelho. Então nós precisamos encontrar uma forma de olhar para a maternidade de uma outra maneira, de olhar para as nossas tarefas de uma outra maneira e sim, sermos mães competentes, sermos mães que cumprimos bem o nosso papel de mãe, mas que também temos um tempo para olharmos para nós mesmas. Nós não podemos nos perder nessa relação, nessa situação toda, porque isso vai impactar muito na nossa vida, inclusive na nossa maternidade, e muitas vezes sem a gente perceber. Quando nós nos perdemos, quando a gente se perde de si mesma, a gente se perde também como mãe, mesmo que a gente não tenha essa noção. Quando você deixa de se sentir realizada em outras áreas na sua vida que são importantes, e aqui vai entrar aparência física, profissão, desenvolvimento pessoal, quando você deixa de estar satisfeita com essa nova pessoa, você
se frustra, tenha toda a frustração, tem toda a chateação, e isso acaba respingando na forma como você leva a sua maternidade. Quanto mais satisfeita você está pessoalmente, melhor você leva a maternidade, melhor mãe você é. Então, precisa encontrar um jeito de se encontrar nessa situação toda. E para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é encarar a sua nova realidade de frente. Então não haverá todo aquele tempo que havia antes. Você não é mais uma pessoa que caminha sozinha. A partir do momento que nós somos mães, nós caminhamos junto com outra pessoa. Nós somos diretamente responsáveis por outra pessoa. Isso é uma maravilha e um peso muito grande. A gente precisa assumir esse peso, assumir essa responsabilidade. E aqui eu quero que você assuma isso de maneira leve. É uma dádiva ser mãe, é uma dádiva ser responsável pela vida de uma outra pessoa. Então você precisa entender isso. Não será mais como antes e tá tudo bem. Ponto 2. Dentro dessa nova rotina, dentro dessa nova situação, você precisa encontrar e blindar tempos para você. Então, precisa ter tempo em que você vai olhar só para você. E aqui eu não estou falando só do trabalho, porque o trabalho, naturalmente, nós fazemos, porque ele é uma obrigação. Então, precisa ter outros tempos. Você precisa ir retomando as suas atividades de maneira confortável. E como é que a gente torna isso confortável? Como é confortável dentro de tudo que a gente precisa fazer, a gente tirar um tempinho pra gente. A gente fazer uma unha, a gente cuidar do cabelo, a gente fazer uma atividade física. Devagar. Comece com pequenos passos. Então, se você é mãe de primeira viagem, ou se é você agora assistiu esse vídeo e percebeu que você está perdida, que você quer se reencontrar, que você quer voltar a olhar para você, que você quer ter um tempinho para você, comece de maneira confortável, comece aos poucos. Tire 10 minutinhos do seu dia para você, por exemplo, ler. Você vai estar em casa. Aquele momento é só seu, você vai se fechar no quarto e vai ler tranquila. Tire uns minutinhos para você fazer exercício, pode ser em casa mesmo. Vá fazer sua unha uma vez por semana, uma vez por semana. Comece com pequenas coisas. Aquilo ali ficou confortável, aquilo ali está tranquilo na sua cabeça, passe para o próximo passo. Não entre nessa pira, nessa loucura de que você tem que fazer tudo de uma vez, voltar tudo de uma vez, porque aquilo não vai fazer bem para você. Quanto mais nós temos paciência com o nosso processo, quanto mais nós temos paciência com nós mesmas, mais sedimentado fica a nossa vida, mais tranquilo é. E quanto mais tranquilo, mais confortável, mais fácil de você se manter naquilo. Eu, por exemplo, demorei quase 3 anos para voltar à atividade física. Eu ia, voltava, ia, parava, sabe? Então, eu voltar mesmo de verdade foram quase 3 anos pós-maternidade. E o primeiro momento em que eu fui para academia, e nessas idas e vindas, e essas idas e vindas foram importantes, que foi uma forma de eu ir ficando confortável aos poucos. Então, eu cheguei até a montar uma academia em casa, porque foi a época de pandemia, então eu fiz uma coisa em casa também. Então, eu tinha aquele momentinho que eu descia e que eu fazia os meus exercícios. Então, mas era sempre aos poucos, foi indo devagar, até que chegou um momento em que eu me senti confortável, voltei para a academia, aí eu tinha um compromisso comigo mesma de segunda a sexta de fazer 1 hora de exercício. E, assim, eu tenho até um post no meu Instagram, o dia que eu decidi voltar foi 30 de novembro de 2021, foi quando eu decidi estabelecer, bloquear um horário da minha vida para eu ir me exercitar, mais que o exercício. Era um momento em que a Poliana tinha para a Poliana. Logicamente que nesse período teve algumas vezes eu tive que levar minha menina, então minha filha foi comigo para a academia, mas aquele era um momento inegociável comigo mesma. Então começou assim, mas esse processo de ter esse tempo para ir à atividade física todos os dias começou lá atrás, em que eu fui fazendo devagar. Então, atividade em casa, 20 minutinhos, 30 minutinhos, 3 vezes por semana, e aí eu fui aumentando. Pense nisso, pense nessa ideia, né, de pequenos blocos, pequenos tempos, avanços graduais em tudo que você quer melhorar, em tudo que você quer voltar a olhar para você. Vou dar o exemplo da unha. Talvez você não possa sair de casa, você não tenha tempo, não tem quem deixar seu filho. Encontre alguém para ir na sua casa fazer unha. Esse tempo tem que começar a ser inegociável. Ah, Poliana, mais uma vez por semana eu ainda fico nervosa. 15 em 15 dias.
Comece aos poucos, mas comece. No início vai ter um certo desconforto. E por que eu te falo para ir devagar, aí com pouca expectativa e colocar uma meta baixa? Porque vai ter o desconforto, isso é natural, mas precisa ser um desconforto um pouco mais confortável. Então, quanto mais você encontrar conforto naquilo que é desconfortável, mais fácil vai ser de você fazer. Principalmente nessa questão da maternidade, em que a gente pensa que todo o tempo que a gente não está com o nosso filho, todo o tempo que a gente está fazendo uma coisa para nós, é um tempo que a gente está tirando deles, a gente precisa encontrar conforto, porque senão nós não conseguimos manter. Então, coloque isso na sua cabeça, tire, olha, sim, primeiro, encare a realidade, a vida não é mais como antes. Ponto 2, você também é um ser importante nessa equação. Olhe para você e veja e pense o que você quer para você nos próximos anos. Comece de maneira gradual. Pequenos bloquinhos, 15 minutinhos, uma vez por semana. E vai aumentando aos poucos. Ficou confortável? Ficou legal? Gostou? Está se sentindo bem? Aí avance. Quanto mais baixa a sua expectativa, quanto mais a sua meta for realista, melhor vai ser para você avançar. Quando nós temos muita ânsia, muita vontade de realizar tudo de uma vez, de mudar tudo de uma vez com muito tempo, nós acabamos nos frustrando e abandonando. Então, vá devagar. E pode ter certeza que quanto melhor você estiver, melhor o seu filho estará. Uma mãe feliz cria filhos mais felizes do que uma mãe infeliz. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. E para nós que somos mulheres, né, para nós que temos filhas mulheres, é ainda mais importante a gente mostrar para elas que nós também somos importantes. Nós precisamos mostrar para as nossas meninas que nós somos importantes, que elas são importantes, para que quando chegar a maternidade delas também seja mais leve. Então, quando ela vê uma mãe que é muito pesada, muito carregada, que tudo é muito difícil, ela vai encarar a maternidade daquela forma quando for a hora dela. Então pense também na sua responsabilidade como exemplo. Você se cuidar, você está bonita, está satisfeita, está se desenvolvendo, está feliz, também é exemplo para os seus filhos. Os seus filhos também precisam entender que eles são importantes. E a gente entende que a gente é importante como um ser individual através do exemplo. Você sendo importante, você se tratando de maneira importante, o seu filho nota isso e ele começa a se tratar assim também. E isso vai repercutir na vida adulta. Pense que muitas das questões que nós trazemos para a nossa vida de não nos darmos a importância vem da forma como nossos pais se tratavam. Então a gente aprende isso, a gente escuta isso, a gente internaliza aquilo mesmo que não queira. Então pense também no seu trato fino com você mesma como uma forma de dar o exemplo para os seus filhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que faça você refletir um pouquinho sobre a maternidade, sobre como ela pode ser leve e qual que é o seu papel nessa história toda e como você pode ser um agente transformador da sua família através da sua transformação. Nós, mulheres, somos o motor da nossa casa. Quanto melhor nós estivermos, mais satisfeita nós estivermos, melhor a casa flui, melhor a nossa maternidade flui.